Quando a estrada cansa a alma, é na porta certa que a gente encontra abrigo. Essa é a história de um sertanejo exausto que pediu pouso na casa de uma viúva, e do gesto que ele fez antes de partir, um gesto tão bonito que fez o povo inteiro chorar. De qual cidade do Brasil você está assistindo essa história hoje? Me conta nos comentários. Se você acredita na força da bondade e da música que cura, se inscreva agora na Voz do Sertão e ative o sininho. Toda semana tem história para aquecer o coração. O sol já se punha no horizonte do sertão de Pernambuco quando seu Joaquim avistou a pequena casa de taipa no meio do caminho. Suas pernas doíam de tanto caminhar, e a garganta estava seca como a terra rachada que pisava há dias. Ele vinha de longe, muito longe, carregando apenas uma mochila velha nas costas e um violão empoeirado que parecia ter visto tempos melhores. Joaquim tinha 68 anos, o rosto marcado pelo sol e pela vida, mas os olhos ainda brilhavam com aquela luz de quem não perdeu a esperança, mesmo depois de tanto sofrimento. Fazia 3 meses que ele havia partido de sua terra natal no interior da Paraíba, depois que sua única filha faleceu deixando-o completamente sozinho no mundo. A dor era tanta que ele não conseguiu mais ficar naquela casa cheia de lembranças, e decidiu sair caminhando, sem destino certo, apenas seguindo a estrada e a voz do coração. Quando chegou perto da casa, viu uma mulher de cabelos grisalhos amarrando algumas galinhas para a noite. Ela devia ter uns 65 anos, vestia um vestido simples de chitão e tinha aquele jeito sereno de quem conhece cada pedra daquele chão. Boa noite, senhora, disse Joaquim, tirando o chapéu velho da cabeça. Perdoe o incômodo nesta hora, mas será que a senhora poderia me dar um pouco d'água? Estou caminhando há muito tempo e a sede está me consumindo. A mulher levantou os olhos e ficou observando aquele homem cansado, com a roupa cheia de poeira da estrada. Algo em seu coração se comoveu. Talvez fosse a lembrança de seu falecido marido, que também gostava de ajudar os viajantes que passavam por ali. Ou talvez fosse simplesmente a bondade que ainda resistia naquele sertão árido. Entre, meu filho, disse ela com voz suave. Tenho água fresca e um pouco de comida também. Ninguém passa pela porta de Dona Marieta sem ser bem recebido. Joaquim sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém não o tratava com gentileza. Ele entrou na casa humilde, que era limpa e organizada, com imagens de santos nas paredes e um cheiro bom de café ainda quente no fogão a lenha. Dona Marieta serviu-lhe um copo grande de água, que ele bebeu todo de uma vez. Depois trouxe um prato com feijão, farinha e um pedaço de carne seca. Joaquim comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. A senhora mora sozinha? Perguntou ele entre uma garfada e outra. Moro sim, respondeu Marieta, sentando-se na cadeira de balanço. Fiquei viúva há 5 anos. Meu Antônio era um homem bom, trabalhador. Tivemos 3 filhos, mas todos foram embora para a cidade grande procurar uma vida melhor. Às vezes vem me visitar, mas a maioria do tempo é só eu e minhas galinhas mesmo. Havia uma tristeza discreta em sua voz, aquela solidão que não grita, mas que pesa no silêncio das noites. Entendo bem a senhora, disse Joaquim. Eu também estou sozinho agora. Perdi minha filha há pouco tempo. Ela era tudo que eu tinha. Os dois ficaram em silêncio por um momento, cada um mergulhado em suas próprias dores e lembranças. Era o silêncio de quem se entende sem precisar de muitas palavras. O senhor vai dormir onde hoje? Perguntou Marieta, quebrando o silêncio. Não sei ainda, respondeu Joaquim. Pensei em seguir caminhando até encontrar algum lugar para passar a noite. Talvez debaixo de uma árvore ou... Nem pensar, interrompeu Marieta com firmeza. O senhor vai dormir aqui. Tenho um quartinho nos fundos que era do meu filho caçula. Não é grande coisa, mas tem uma cama limpa e um teto. Ninguém vai dormir ao relento tendo uma casa por perto. Joaquim tentou recusar, mas Dona Marieta não aceitou não como resposta. E foi assim que ele acabou ficando aquela noite na pequena casa da viúva. Antes de dormir, Joaquim pegou seu violão e começou a dedilhar algumas notas suaves. A música ecoou pela casa simples, preenchendo os cantos vazios com melodia. Marieta parou o que estava fazendo e ficou escutando, encostada no batente da porta. Fazia anos que não ouvia música ao vivo em sua casa. As lágrimas desceram sem pedir licença. O senhor toca muito bem, disse ela quando ele parou. É o que me mantém vivo, respondeu Joaquim com um sorriso triste. Quando tudo parece perdido,
Ainda tenho a música. Naquela noite, os dois dormiram melhor do que haviam dormido em muito tempo. Talvez porque não estavam mais completamente sozinhos no mundo. O canto do galo acordou Joaquim bem cedo. Ele se levantou da cama e sentiu que suas pernas estavam bem melhores depois de uma noite de descanso. Quando saiu do quartinho, encontrou Dona Marieta já acordada, preparando o café da manhã. Bom dia, meu filho, disse ela com um sorriso. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, Dona Marieta. A senhora é muito bondosa. Eles tomaram café juntos enquanto o sol nascia pintando o céu de laranja e rosa. Havia algo de reconfortante naquela simplicidade, no cheiro do café coado na hora, no pão caseiro ainda quente, na conversa tranquila de duas almas solitárias que se encontraram por acaso. Joaquim pensou em partir depois do café, mas alguma coisa o fez ficar. Talvez fosse o jeito acolhedor de Dona Marieta, ou talvez fosse porque ele estava cansado demais de andar sem rumo. Ele ofereceu ajuda para consertar o cercado das galinhas que estava quebrado, e ela aceitou agradecida. E assim, um dia virou dois viraram uma semana, e uma semana virou um mês. Joaquim continuava ali, ajudando Dona Marieta com os trabalhos da pequena propriedade. Ele consertou o telhado que tinha goteiras, plantou uma horta nos fundos, arrumou a cerca, pintou a casa. E todas as noites, ele tocava seu violão, enchendo aquela casa de música e alegria. Dona Marieta, por sua vez, cuidava de Joaquim como se ele fosse da família. Preparava suas refeições favoritas, lavava suas roupas, remendava os rasgos com carinho. Os dois haviam encontrado um no outro uma espécie de família, mesmo sem laços de sangue. Sabe, seu Joaquim, disse Marieta uma tarde, enquanto descascavam milho juntos no alpendre, eu tenho que confessar uma coisa. Quando o senhor chegou aqui naquela noite, eu pensei que seria só por uma noite. Mas agora não consigo mais imaginar esta casa sem o som do seu violão, sem suas histórias, sem sua companhia. Joaquim sorriu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Marieta, a senhora salvou minha vida. Eu estava perdido, sem rumo, querendo desistir de tudo. Mas a senhora me acolheu, me tratou com carinho, me fez lembrar que ainda vale a pena viver. Os vizinhos começaram a reparar na mudança. A casa de Dona Marieta estava mais bonita, sempre tinha uma música tocando, e ela mesma parecia mais feliz, mais viva. O povo começou a comentar. Olha só, Marieta arrumou um companheiro, dizia Dona Socorro da Venda. Que bom, aquela mulher estava definhando de solidão, comentava seu Zé Pedro. Deus escreve certo por linhas tortas, filosofava Dona Geralda. Dois corações solitários que se encontraram no caminho. Mas nem tudo eram flores. Severino, um homem grosseiro que era dono de algumas terras na região, há muito tempo tinha interesse nas terras de Marieta. Ele queria comprá-las por um preço baixíssimo, sabendo que ela estava sozinha e precisando de dinheiro. Com a chegada de Joaquim, seus planos ficaram mais difíceis. Uma tarde, Severino apareceu na casa de Marieta montado em seu cavalo. Marieta, vim aqui fazer minha última oferta pelas suas terras, disse ele com voz autoritária. Se não aceitar, vai se arrepender. Joaquim, que estava consertando a cerca, largou o martelo e veio caminhando devagar. A senhora não quer vender suas terras, quer? Perguntou ele calmamente. Não quero, seu Joaquim. Esta terra pertence à minha família há gerações. Aqui está enterrado meu marido, aqui nasceram meus filhos. Não é por dinheiro nenhum que vou vender. Severino olhou para Joaquim com desprezo. E quem é você para se meter nisso, velho? Um andarilho qualquer que ela recolheu da estrada. Sou um amigo, respondeu Joaquim com dignidade. E enquanto eu estiver aqui, ninguém vai ameaçar Dona Marieta. Severino deu uma risada debochada. Você não sabe com quem está mexendo, velho. Eu consigo o que quero nesta região. Sempre consegui. Talvez seja a hora de aprender que nem tudo na vida se consegue na força ou na ameaça, disse Joaquim, firme. Severino cuspiu no chão, puxou as rédeas do cavalo e saiu em disparada, levantando poeira. Mas antes de sumir na curva da estrada, gritou. Vocês vão se arrepender. Marieta ficou preocupada. Conhecia Severino há anos e sabia que ele era capaz de coisas ruins quando contrariado. Seu Joaquim, esse homem é perigoso. Já expulsou várias famílias de suas terras, sempre arrumando um jeito de conseguir o que quer. Não se preocupe, Dona Marieta.
Enquanto eu estiver aqui, vou proteger a senhora. Naquela noite, Joaquim tocou músicas mais alegres no violão, tentando afastar a preocupação que pairava no ar. Mas ambos sabiam que o problema com Severino estava longe de terminar. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O cadeado do galinheiro apareceu quebrado e 2 galinhas sumiram. Alguém soltou o cavalo de Marieta durante a noite. A cerca que Joaquim havia consertado apareceu cortada novamente. É o Severino, tenho certeza, disse Marieta, aflita. Ele está tentando nos assustar. Vamos aguentar firme, disse Joaquim. Gente ruim se cansa quando vê que suas maldades não surtem efeito. Mas por dentro, Joaquim estava preocupado. Ele não tinha mais a força da juventude, e sabia que se Severino decidisse partir para a violência, seria difícil proteger Marieta. Ainda assim, ele não demonstrava medo. Tinha aprendido na vida que coragem não é não ter medo, mas sim fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Foi numa quinta-feira chuvosa que a situação ficou mais séria. Joaquim havia ido até a cidade mais próxima para comprar alguns mantimentos quando voltou e encontrou Dona Marieta sentada no chão da cozinha, chorando. A casa estava revirada, gavetas abertas, coisas jogadas pelo chão. Dona Marieta. O que aconteceu? Gritou Joaquim, largando as sacolas e correndo até ela. Foram 3 homens, disse ela entre soluços. Encapuzados. Entraram aqui, reviraram tudo, disseram que era um aviso. Que se eu não vendesse as terras, coisa pior ia acontecer. Seu Joaquim, estou com tanto medo. Joaquim ajudou-a a levantar e a abraçou com força, como um pai abraça uma filha. Calma, Dona Marieta. Vou resolver isso. Não vão mexer com a senhora nunca mais, eu prometo. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Ficou pensando em como poderia proteger Marieta. Ele era apenas um velho violeiro, sem forças para enfrentar homens violentos. Mas tinha que haver um jeito. Na manhã seguinte, bem cedo, Joaquim se vestiu com sua melhor roupa, pegou seu violão e saiu. Marieta perguntou aonde ele ia, mas ele apenas disse: "Vou resolver nosso problema. Confie em mim." Joaquim caminhou até a praça principal da pequena cidade, onde ficava o coreto. Era dia de feira, e muita gente circulava por ali comprando e vendendo suas mercadorias. Ele subiu os degraus do coreto, sentou-se num banco de madeira, pegou seu violão e começou a tocar. A princípio, as pessoas passavam apressadas, ocupadas com seus afazeres. Mas a música de Joaquim tinha algo de especial, algo que fazia as pessoas pararem e escutarem. Ele tocava com a alma, cada nota carregada de sentimento, cada melodia contando uma história. Logo, um pequeno grupo se formou ao redor do coreto. Depois mais pessoas. E mais. Em pouco tempo, havia uma verdadeira multidão escutando aquele senhor de cabelos brancos tocar seu violão velho. Quando terminou a primeira música, as pessoas aplaudiram com entusiasmo. Joaquim agradeceu com um aceno de cabeça e começou a falar. Meus amigos, quero contar para vocês uma história. É a história de uma mulher honrada que vive sozinha há 5 anos, desde que perdeu seu marido. Uma mulher que sempre ajudou a todos na comunidade, que nunca negou um prato de comida para quem tinha fome, que criou 3 filhos com dignidade e trabalho. As pessoas escutavam atentas. Alguns já sabiam de quem ele estava falando. Essa mulher tem uma pequena propriedade, herança de família, onde está enterrado seu marido, onde nasceram seus filhos. É tudo o que ela tem neste mundo. Mas tem um homem poderoso que quer essas terras, e não está aceitando um não como resposta. Murmúrios se espalharam pela multidão. Alguns olhavam para os lados, desconfortáveis. Esse homem mandou capangas ameaçarem essa senhora em sua própria casa. Invadiram sua propriedade, assustaram ela, reviraram sua casa. E sabem por quê? Porque ela se recusou a vender suas terras por uma mixaria. A voz de Joaquim estava firme, mas cheia de emoção. Eu sou apenas um velho violeiro que estava de passagem e foi acolhido por essa mulher bondosa. Ela me deu comida, abrigo, carinho quando eu estava perdido no mundo. E agora, vendo ela ser ameaçada assim, eu não posso ficar calado. Severino estava do outro lado da praça quando ouviu o alvoroço. Quando viu Joaquim no coreto, ficou vermelho de raiva e começou a caminhar na direção dele, abrindo caminho à força entre as pessoas. Esse velho está mentindo, gritou Severino.
Ele não sabe de nada. Mas a multidão estava do lado de Joaquim. As pessoas conheciam a reputação de Severino, sabiam das terras que ele havia tomado injustamente, das famílias que havia prejudicado. Deixa o homem falar, gritou alguém na multidão. É verdade, sim, conheço essa história, disse uma senhora idosa. Dona Marieta é uma santa, e esse Severino só sabe fazer maldade. Severino tentou chegar até o coreto, mas as pessoas fecharam caminho. Ele ficou ali, impotente, vendo sua reputação ser exposta para todos. Joaquim continuou. Não estou pedindo nada para mim. Estou apenas pedindo que vocês não deixem que a injustiça prevaleça. Que protejam uma mulher honesta que sempre foi boa para todos. Que mostrem que nesta comunidade ainda existe dignidade e respeito. A multidão aplaudiu com força. Várias pessoas se ofereceram para ajudar a proteger a propriedade de Marieta. O padre da cidade, que estava presente, subiu no coreto e falou: Seu Joaquim está certo. Não podemos permitir que pessoas indefesas sejam ameaçadas e intimidadas. Vou falar com as autoridades sobre isso. Severino, vendo que estava perdendo, recuou e saiu da praça montado em seu cavalo, sob vaias da população. Joaquim desceu do coreto e foi cercado pelas pessoas, que o cumprimentavam e agradeciam por sua coragem. Uma senhora trouxe água, outra ofereceu comida. Era como se ele tivesse dado voz ao que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Quando Joaquim voltou para a casa de Marieta no final da tarde, ela o esperava ansiosa. E então? Conseguiu resolver? Joaquim sorriu. Acho que sim, Dona Marieta. O povo dessa cidade é bom. Só precisavam de alguém para lembrá-los disso. Marieta abraçou Joaquim e chorou de alívio. Finalmente, depois de tanto tempo vivendo com medo, ela podia dormir tranquila. Naquela noite, Joaquim tocou as músicas mais bonitas que sabia. E Dona Marieta dançou sozinha na sala, rodopiando como uma menina, livre do peso que carregava há tanto tempo. Os meses passaram tranquilos depois daquele dia na praça. Severino não voltou a incomodar Dona Marieta. A notícia do que acontecerá se espalhou pela região inteira, e a história do velho violeiro que enfrentou o valentão da cidade virou lenda. Joaquim e Marieta viviam como uma verdadeira família agora. Pela manhã, ele acordava cedo e preparava o café enquanto ela tratava das galinhas. Depois trabalhavam juntos na horta, que crescia bonita e produtiva. À tarde, sentavam-se no alpendre para conversar e tomar um café. E à noite, sempre tinha música. A casa que antes era silenciosa e triste agora estava sempre cheia de vida. Os vizinhos começaram a visitar mais, atraídos pela música e pela alegria que emanava daquele lugar. Às sextas-feiras, virou tradição juntar o povo no terreiro de Dona Marieta para um forró. Joaquim tocava, e todos dançavam até tarde da noite. Sabe, seu Joaquim, disse Marieta numa dessas noites, depois que o último visitante havia ido embora, minha vida mudou completamente desde que o senhor chegou. Eu estava definhando de solidão, perdendo a vontade de viver. O senhor me devolveu a alegria. E a senhora me salvou, Dona Marieta, respondeu Joaquim. Eu estava perdido, sem rumo, achando que minha vida já não tinha mais sentido. A senhora me mostrou que sempre há motivos para seguir em frente. Os filhos de Marieta, que moravam na cidade grande, começaram a visitar mais frequentemente. Eles ficaram felizes em ver a mãe tão bem, tão viva. E gostaram de Joaquim imediatamente. Ele tinha aquele jeito de avô que cativa todo mundo, sempre com uma história para contar, sempre com uma música para tocar. Mãe, estamos tão felizes em ver a senhora assim, disse Roberto, o filho mais velho, numa de suas visitas. Fazia anos que não via a senhora sorrir desse jeito. É o seu Joaquim, disse Marieta com um sorriso. Ele trouxe luz para esta casa. Mas assim como a vida, que é feita de ciclos, as estações continuavam mudando. E com elas, Joaquim também mudava. Ele começou a sentir que seu tempo ali estava chegando ao fim. Não que não gostasse de estar ali, pelo contrário, aqueles haviam sido os meses mais felizes em muito tempo. Mas algo dentro dele dizia que era hora de continuar sua jornada. Uma manhã, Joaquim acordou com uma sensação estranha no peito. Ele sabia o que era. Era o chamado da estrada, aquela inquietação que todo andarilho conhece bem. Ele havia encontrado paz e família ali com Dona Marieta, mas seu caminho ainda não tinha terminado.
Durante vários dias, Joaquim lutou contra esse sentimento. Como poderia partir e deixar Marieta sozinha novamente? Como poderia abandonar aquela casa que o acolhera, aquela mulher que o salvara? Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia ficar para sempre. Sua jornada era outra, seu destino estava em outro lugar. E ficar ali, contra a voz do seu coração, seria injusto com ele mesmo e com Marieta. Numa noite, depois de muito pensar, Joaquim finalmente tomou coragem de falar. Dona Marieta, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante. Marieta olhou para ele e, naquele momento, ela soube. Conhecia aquele olhar, aquela voz. Era a voz de quem estava se preparando para partir. O senhor vai embora, não é? Disse ela, sem rodeios. Joaquim abaixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dela. Não quero partir, Dona Marieta. A senhora foi como uma família para mim. Mas, eu sinto que minha jornada ainda não acabou. Há algo me chamando, não sei explicar direito. É como se eu tivesse uma missão a cumprir ainda. Lágrimas desceram pelo rosto de Marieta, mas ela enxugou rapidamente e sorriu. Eu sei, seu Joaquim. Sempre soube que o senhor não ia ficar para sempre. Pessoas como o senhor são como pássaros, precisam voar livre, não podem ficar presas em gaiola nenhuma, por mais dourada que seja. A senhora não está brava comigo? Brava? Não, meu filho. Estou grata. Grata por cada dia que o senhor passou aqui, por cada música que tocou, por cada sorriso que me arrancou. O senhor me devolveu a vontade de viver. Como eu poderia estar brava? Eles se abraçaram, e ambos choraram. Era um choro de gratidão, de amor, de saudade antecipada. Quando o senhor pretende partir? Perguntou Marieta. Daqui a 3 dias, respondeu Joaquim. Quero me despedir direito, ajudar a senhora com algumas coisas antes de ir. Nos 3 dias seguintes, Joaquim trabalhou intensamente. Ele consertou tudo o que precisava de conserto na propriedade, empilhou lenha suficiente para vários meses, plantou novas mudas na horta. Queria deixar tudo em ordem, queria ter certeza de que Marieta ficaria bem. No último dia, ele chamou alguns vizinhos de confiança e pediu que cuidassem de Marieta, que ficassem de olho na propriedade, que não deixassem ela sozinha. Todos prometeram que sim. À noite, Dona Marieta preparou a comida favorita de Joaquim, um escondidinho de carne seca com macaxeira. Eles comeram devagar, saboreando cada garfada, tentando prolongar aquele momento. Dona Marieta, disse Joaquim depois do jantar, eu tenho um presente de despedida para a senhora. Ele pegou seu violão, aquele velho companheiro de tantas estradas, e começou a tocar uma música que ele mesmo havia composto. Era uma música linda, cheia de sentimento, que falava sobre encontros e despedidas, sobre gratidão e amor, sobre como pessoas podem entrar em nossas vidas e mudá-las para sempre. Quando terminou, Marieta estava chorando copiosamente. É a música mais bonita que já ouvi na vida, disse ela. É para a senhora, disse Joaquim. Chama-se A Casa da Viúva. Sempre que eu tocar essa música, onde quer que eu esteja, estarei pensando na senhora e nesses meses maravilhosos que passamos juntos. Naquela última noite, nenhum dos dois conseguiu dormir muito. Joaquim ficou acordado olhando para o teto do quartinho que tinha sido seu lar nos últimos meses, guardando na memória cada detalhe. Marieta, em seu quarto, rezava e pedia a Deus que protegesse aquele homem bom que tinha entrado em sua vida como um anjo. Quando o sol nasceu, Joaquim já estava vestido e com sua mochila arrumada. Ele tomou o último café da manhã com Dona Marieta, e os dois mal conseguiam conversar, a emoção era tanta. Está na hora, disse Joaquim finalmente, levantando-se da mesa. Marieta também se levantou e o abraçou com força. Vá com Deus, meu filho. E lembre-se, sempre que precisar, esta casa estará de portas abertas para o senhor. É sua casa também. Nunca vou esquecer a senhora, Dona Marieta. A senhora salvou minha vida e me deu motivos para continuar vivendo. Joaquim pegou sua mochila e seu violão. Quando estava prestes a sair pela porta, parou e se virou. Quase esqueci, disse ele, tirando algo do bolso. Quero que a senhora fique com isso. Era um pequeno pedaço de papel dobrado. Marieta abriu e viu que era uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Nela, uma jovem mulher sorria para a câmera, segurando um bebê no colo. Era minha filha, disse Joaquim com a voz embargada. Com minha neta,
que nunca cheguei a conhecer. Ela morreu no parto junto com a menina. Foi o que acabou com minha filha. A dor de perder a própria filha foi demais para ela aguentar. Esta foto é tudo que me resta delas. Seu Joaquim, não posso aceitar isso. É muito precioso. Por favor, aceite, insistiu Joaquim. Quero deixar algo de valor aqui. E quem sabe, assim, uma parte de mim fica com a senhora para sempre. Marieta guardou a foto junto ao coração e chorou. Joaquim colocou o chapéu, ajeitou a mochila nas costas e começou a caminhar pela estrada de terra. Marieta ficou na porta, acenando até ele desaparecer na curva do caminho. Depois, voltou para dentro da casa que agora parecia tão vazia novamente, sentou-se na cadeira de balanço e chorou tudo o que tinha guardado. Mas algo estava diferente desta vez. Diferente de quando seu marido morreu e ela ficou sozinha pela primeira vez. Desta vez, ela não se sentia completamente desamparada. Joaquim havia deixado algo precioso, não apenas as reformas na casa, não apenas a horta plantada, mas principalmente a certeza de que ela era capaz de ser feliz novamente, de que valia a pena continuar vivendo. Joaquim caminhou por horas sob o sol forte do sertão. Seus pensamentos estavam com Marieta, mas também com o futuro. Aonde seu caminho o levaria agora? Ele não sabia. Apenas sabia que precisava continuar andando. À tarde, ele chegou a uma pequena vila. Era dia de feira na praça, e muitas pessoas circulavam. Joaquim sentou-se debaixo de uma árvore frondosa para descansar um pouco, tirou o violão da capa e começou a tocar. Como sempre acontecia, as pessoas começaram a se juntar ao redor dele. Primeiro uma criança curiosa, depois algumas mulheres que pararam de fazer suas compras, depois mais e mais gente. Joaquim tocou suas músicas mais bonitas, e o povo escutava encantado. Quando terminou uma música particularmente bonita sobre o sertão, uma senhora idosa se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Moço, o senhor toca muito bem. Fazia anos que não ouvia música assim tão bonita. Obrigado, senhora, disse Joaquim com um sorriso. O senhor está de passagem? Estou sim. Sou um andarilho, vou de cidade em cidade tocando minhas músicas. A senhora ficou pensativa por um momento. Sabe, tenho uma amiga que mora ali do outro lado da vila. Ela está muito doente, desenganada pelos médicos. Não sai mais da cama. Será que o senhor não poderia ir lá tocar uma música para ela? Sei que ia deixá-la tão feliz. Joaquim não hesitou. Claro que sim, senhora. Leve-me até ela. E foi assim que Joaquim começou a perceber qual era a sua missão. Não era apenas andar sem rumo pelo sertão. Era levar alegria, conforto e esperança através de sua música para quem mais precisava. Naquela tarde, ele tocou para a senhora doente, que sorriu pela primeira vez em semanas. Tocou também para um menino que havia perdido o pai recentemente e não conseguia parar de chorar. Tocou para um homem idoso que estava sozinho e esquecido pela família. E em cada casa que entrava, em cada coração que tocava, Joaquim sentia que estava cumprindo seu propósito. Ele havia perdido sua filha e sua neta, havia passado pela dor mais profunda que um ser humano pode passar. Mas agora, em vez de deixar essa dor destruí-lo, ele a transformava em música, em consolo para outros que também sofriam. Naquela noite, Joaquim dormiu na casa de um casal de idosos que o acolheu depois de ouvi-lo tocar na praça. E no dia seguinte, ele continuou sua jornada. Enquanto isso, de volta a casa, Dona Marieta estava começando a se adaptar à nova rotina. Os vizinhos vinham visitá-la com frequência, como Joaquim havia pedido. E ela descobriu que tinha mais amigos do que imaginava. As sextas-feiras à noite continuaram, só que agora com música gravada ou com seu Zé Pedro tocando sua sanfona. Mas não era a mesma coisa. Nada substituía a presença de Joaquim, suas histórias, seu jeito calmo de ver a vida, seu sorriso gentil. Passaram-se algumas semanas. Numa manhã, Marieta acordou com um barulho estranho vindo do terreiro. Quando olhou pela janela, viu um caminhão parado em frente à sua casa. 2 homens descarregavam algo grande coberto por uma lona. Ela saiu correndo, assustada. O que está acontecendo aqui? Um dos homens se aproximou com um papel na mão. A senhora é Dona Marieta? Sou sim. Temos uma entrega para a senhora. Entrega? Mas eu não comprei nada. Está tudo pago, senhora. A entrega foi encomendada por um senhor chamado Joaquim.
O coração de Marieta disparou. Os homens tiraram a lona, e ela viu que era uma linda caixa d'água nova, grande, perfeita para armazenar a água da chuva. Junto com ela, tinha também um kit completo para captar a água do telhado. Mas como? Começou Marieta, sem entender. O homem entregou-lhe um envelope. Ele mandou isso para a senhora também. Marieta abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita com a letra caprichada de Joaquim. Querida Dona Marieta, espero que esta carta a encontre bem. Estou indo bem, caminhando pelas estradas e tocando por onde passo. Cada dia descubro mais qual é minha missão neste mundo. Antes de partir, vendi meu violão velho na cidade, comprei outro mais simples, e com o dinheiro comprei esta caixa d'água para a senhora. Sei que a falta de água sempre foi um problema aí, principalmente no período da seca. Com esta caixa d'água, a senhora vai poder armazenar a água da chuva e não vai mais passar necessidade. Não pude partir sem deixar algo mais prático para ajudar a senhora. A senhora me deu tanto, era o mínimo que eu podia fazer. Cuide-se bem. E lembre-se, sempre que olhar para esta caixa d'água, lembre-se de que alguém, em algum lugar deste sertão, está pensando na senhora com carinho e gratidão. Com todo o meu afeto. Joaquim. Marieta segurou a carta contra o peito e chorou. Chorou de emoção, de gratidão, de saudade. Aquele homem, que chegou em sua porta pedindo apenas um copo d'água, tinha vendido seu bem mais precioso, o violão que o acompanhava há tantos anos, para comprar algo que ajudaria ela a ter uma vida melhor. Os vizinhos que presenciaram a cena também ficaram emocionados. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Seu Joaquim vendeu o violão dele para comprar uma caixa d'água para Dona Marieta, contavam de boca em boca. E com cada repetição da história, mais pessoas se emocionavam. Esse homem é um anjo, dizia Dona Socorro. Passou pela vida dela como um sopro de Deus. Não se fazem mais homens assim, comentava seu Zé Pedro, enxugando uma lágrima. Marieta mandou instalar a caixa d'água num lugar de destaque, onde pudesse vê-la todos os dias. E cada vez que olhava para ela, lembrava-se de Joaquim e de tudo que ele representará em sua vida. Os meses passaram. Joaquim continuava sua jornada pelo sertão. Ele havia descoberto que sua missão era levar música e conforto para as pessoas mais necessitadas. Não tocava mais por dinheiro nas praças, tocava nas casas dos doentes, nos asilos, nas casas de pessoas solitárias. Sua fama começou a se espalhar. O violeiro santo, chamavam-no em algumas cidades. O homem da música que cura, diziam em outras. Mas Joaquim não ligava para a fama. Ele apenas seguia adiante, levando sua música e seu violão mais simples para onde quer que seu coração o levasse. Uma tarde, numa cidadezinha perdida no interior, Joaquim estava tocando na praça quando um rapaz jovem se aproximou dele. Senhor, meu nome é Roberto. Sou filho de Dona Marieta. Joaquim parou de tocar imediatamente e se levantou. Roberto, como está sua mãe? Como você me achou? Minha mãe está bem, senhor. Muito bem. E eu o achei porque sua fama já corre o sertão todo. Quando ouvi falar do violeiro que anda ajudando as pessoas, desconfiei que poderia ser o senhor. E vim te procurar. Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Perguntou Joaquim, preocupado. Não, não. Ela está ótima. Mas ela pede todos os dias para saber se alguém tem notícias suas. Ela se preocupa, quer saber se o senhor está bem, se está se alimentando direito, se tem onde dormir. Joaquim sorriu, tocado. Diga a ela que estou bem. Diga que nunca me senti tão útil na vida. E diga que penso nela todos os dias. O senhor não quer voltar? Mesmo que seja só para uma visita? Joaquim ficou em silêncio por um momento, considerando. Não ainda. Minha jornada ainda não terminou. Mas diga à sua mãe que um dia voltarei. Prometo. Roberto entregou a Joaquim uma sacola com comida que Marieta havia preparado, bolo de milho, rapaduras, carne seca. Minha mãe mandou isso para o senhor. Ela disse que sabia que ia te encontrar. Joaquim aceitou com gratidão e lágrimas nos olhos. Sua mãe é uma mulher especial, Roberto. Cuide bem dela. Pode deixar. E olha, o senhor também é especial. O que o senhor fez por minha mãe, nunca vamos esquecer. Os dois se abraçaram, e Roberto partiu levando notícias frescas de Joaquim para sua mãe. Mais um ano se passou.
Joaquim já estava com 70 anos agora, e o peso da idade começava a se fazer sentir. Suas pernas doíam mais, ele cansava mais fácil, e acordava mais cedo. Mas sua determinação continuava firme. Ele havia tocado em centenas de lugares, consolado centenas de pessoas. Cada história que ouvia, cada lágrima que enxugava, cada sorriso que arrancava, tudo isso fazia sentir que sua vida tinha sentido. Numa noite fria, Joaquim estava dormindo numa pequena igreja que o padre local havia aberto para ele, quando teve um sonho. Sonhou com sua filha e sua neta que nunca conheceu. As duas estavam sorrindo para ele, acenando, e sua filha dizia: "Pai, você cumpriu sua missão. Está na hora de descansar." Joaquim acordou sobressaltado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sabia o que aquele sonho significava. Seu tempo estava chegando ao fim. E ele sabia exatamente onde queria estar quando esse momento chegasse. Na manhã seguinte, Joaquim acordou o padre e disse: "Padre, preciso fazer uma última viagem. Preciso voltar para casa." "Casa? Pensei que você não tinha casa, meu filho." "Tenho sim," disse Joaquim com um sorriso. "Tenho uma casa no sertão de Pernambuco, com uma mulher que me acolheu quando eu mais precisava. É lá que quero estar agora." O padre, que era um homem sábio, entendeu o que Joaquim não estava dizendo. "Vou conseguir uma carona para você até lá. Não pode fazer essa viagem a pé." "Obrigado, padre. O senhor é muito bondoso." 2 dias depois, Joaquim estava numa estrada de terra numa carroça puxada por um cavalo, a caminho da casa de Dona Marieta. O coração batia acelerado de ansiedade e alegria. Fazia quase 2 anos que ele havia partido. Será que Marieta ainda se lembrava dele? Será que ainda o receberia bem? Era uma tarde de sexta-feira quando a carroça parou em frente à casa de Dona Marieta. Joaquim desceu devagar, pegou sua mochila e seu violão, e ficou parado por um momento olhando para aquela casa que tanto significava para ele. A casa estava bonita, bem cuidada. A caixa d'água que ele havia mandado brilhava ao sol. A horta que ele havia plantado estava exuberante. E havia música tocando. Alguém estava tendo uma festa no terreiro. Joaquim caminhou devagar até a porta. Seu coração batia tão forte que ele pensou que fosse sair do peito. Quando chegou perto, viu que era a tradicional festa de sexta-feira. Havia muitas pessoas ali, conversando, dançando, comendo. E lá, no meio de todos, estava Dona Marieta. Ela estava mais bonita, mais alegre do que quando ele partirá. Usava um vestido colorido novo e tinha flores no cabelo. Estava rindo de algo que Dona Socorro havia dito. Joaquim ficou parado ali, apenas observando. Pensou em partir sem se anunciar. Marieta estava feliz, tinha seus amigos, sua vida. Talvez fosse melhor deixá-la assim, sem perturbá-la com sua volta. Mas nesse momento, Marieta olhou na direção da porta e o viu. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, e por um segundo ela ficou completamente imóvel, como se não acreditasse no que estava vendo. "Seu Joaquim?" sussurrou ela. E então, mais alto: "Seu Joaquim." Ela largou tudo o que estava fazendo e correu na direção dele. Todos pararam o que estavam fazendo para ver o que estava acontecendo. Marieta se jogou nos braços de Joaquim, chorando copiosamente. "O Senhor voltou! O Senhor voltou! Eu rezava todos os dias para que voltasse." Joaquim também chorava, segurando-a com força. "Voltei, Dona Marieta. Voltei para casa." A festa parou completamente. Todos cercaram Joaquim, cumprimentando-o, abraçando-o, dizendo como tinham sentido sua falta. Alguns choravam de emoção ao ver aquele reencontro tão bonito. "Seu Joaquim!" gritava Dona Socorro. "Que alegria vê-lo de novo." "O senhor está mais magro", observou seu Zé Pedro. "Mas os olhos continuam brilhando. Conte suas histórias." Pediam as crianças que não o conheciam mas tinham ouvido falar dele. Marieta não conseguia parar de sorrir e chorar ao mesmo tempo. Ela levou Joaquim para dentro de casa, e todos o seguiram. "O senhor está bem? Está com fome? Está cansado?" perguntava ela, preocupada. "Estou bem, Dona Marieta. Estou cansado, sim, mas é um cansaço bom. Sinto que cumpri minha missão." "Cumpriu que missão?" "Descobri porque perdi minha filha e minha neta", disse Joaquim com voz serena.
Descobri que era para eu poder ajudar outras pessoas que estavam sofrendo. Passei quase 2 anos andando pelo sertão, tocando para doentes, para solitários, para quem precisava de conforto. E em cada pessoa que ajudei, senti que estava honrando a memória da minha filha. Todos escutavam em silêncio, emocionados. E agora, continuou Joaquim, sinto que é hora de descansar. E não há lugar no mundo onde eu preferiria estar do que aqui, nesta casa, com a senhora. Marieta segurou a mão dele com força. Esta sempre foi e sempre será sua casa, seu Joaquim. A festa recomeçou, mas agora com muito mais alegria. Joaquim pegou seu violão e começou a tocar. Suas músicas encheram o ar da noite, e todos dançaram e cantaram até tarde. Mas Joaquim estava mais cansado do que admitia. Por volta das 10 da noite, ele pediu licença e foi deitar no quartinho que havia sido seu. Marieta o acompanhou, preocupada. O senhor não está bem, está? Perguntou ela. Joaquim sorriu. Estou bem, dona Marieta. Apenas cansado. É que andei muito, fiz muito, e agora o corpo está cobrando. Mas estou em paz. Estou feliz. Descanse então. Amanhã faremos um almoço especial para comemorar sua volta. Isso seria maravilhoso. Marieta deu um beijo na testa dele, como uma mãe faz com um filho, e saiu do quarto. Joaquim deitou na cama, olhando para o teto que conhecia tão bem. Sentia-se em casa, seguro, amado. Fechou os olhos e pensou em tudo que havia vivido nos últimos anos. A dor da perda, o desespero, o encontro com Marieta, os meses de felicidade ali, a jornada pelo sertão, as vidas que tocou, o amor que deu e recebeu. Ele pegou seu violão uma última vez e tocou baixinho a música que havia composto para Marieta, A Casa da Viúva. Cada nota saía do seu coração, carregada de sentimento e gratidão. Quando terminou, ele colocou o violão ao lado da cama, fechou os olhos e sussurrou: Obrigado, minha filha. Obrigado por me mostrar o caminho. Agora posso descansar em paz. E então, com um sorriso sereno no rosto, Joaquim adormeceu. Foi um sono profundo, tranquilo, o sono de quem cumpriu sua missão e está em paz. Na manhã seguinte, quando Marieta foi acordá-lo para o café, encontrou-o ainda dormindo. Ou pelo menos foi o que ela pensou a princípio. Aproximou-se devagar para não assustá-lo, e foi então que percebeu, ele não estava respirando. Joaquim havia partido durante a noite, enquanto dormia, sem dor, sem sofrimento. Tinha voltado para casa para dar seu último suspiro no lugar onde havia sido mais feliz. Marieta sentou-se na cama ao lado dele e chorou. Mas não era apenas um choro de tristeza. Era também um choro de gratidão por ter conhecido aquele homem extraordinário, por ter tido o privilégio de ser sua família, por ter sido testemunha de sua bondade e generosidade. A notícia da morte de seu Joaquim se espalhou rapidamente. E algo extraordinário aconteceu. Pessoas começaram a chegar de todos os cantos do sertão. Vinham de cidades distantes, vilas pequenas, lugarejos esquecidos. Eram todas as pessoas cujas vidas Joaquim havia tocado durante sua jornada. Vinha a senhora que estava doente e que ele havia consolado com sua música. Vinha o menino que havia perdido o pai e que Joaquim havia feito sorrir novamente. Vinham idosos solitários, crianças doentes que haviam melhorado, famílias inteiras que ele havia ajudado. O pequeno sítio de Dona Marieta ficou lotado de gente. Centenas de pessoas vieram prestar suas últimas homenagens ao homem que tinha mudado suas vidas. Ele me deu forças para continuar quando eu queria desistir, dizia uma senhora idosa entre lágrimas. Ele tocou para minha filha quando ela estava muito doente, e ela melhorou logo depois, contava um pai emocionado. Ele me ensinou que sempre há esperança, dizia um jovem. Cada pessoa tinha uma história para contar, uma lembrança especial, um momento em que Joaquim havia feito diferença em suas vidas. O velório de Joaquim foi diferente de qualquer outro que aquela região já tinha visto. Em vez de silêncio e lamentações, havia música. As pessoas se revezavam tocando violão, sanfona, cantando as músicas que Joaquim costumava tocar. Era uma celebração da vida dele, não uma lamentação da morte. Era assim que ele gostaria, disse Marieta para os filhos que haviam chegado às pressas. Ele sempre dizia que a música era para celebrar a vida, não para chorar a morte. Na hora do enterro, toda aquela multidão caminhou em procissão até o pequeno cemitério no alto da colina.
Marieta havia decidido enterrá-lo ao lado do túmulo de seu marido. Ele foi família, explicou ela. Merece estar aqui conosco. Durante o enterro, algo emocionante aconteceu. Um a um, as pessoas começaram a compartilhar suas histórias sobre Joaquim. Histórias de bondade, generosidade, compaixão. E com cada história, mais pessoas choravam, não de tristeza, mas de emoção ao perceber o quanto aquele homem humilde havia impactado tantas vidas. Um padre idoso que havia conhecido Joaquim numa de suas andanças pediu para falar. Meus irmãos e irmãs, hoje não enterramos um homem comum. Enterramos um santo. Não um santo canonizado pela igreja, mas um santo verdadeiro, alguém que dedicou sua vida a aliviar o sofrimento dos outros. Joaquim perdeu tudo que amava neste mundo, mas em vez de deixar a amargura destruí-lo, ele transformou sua dor em amor. Ele poderia ter se fechado no seu sofrimento, mas escolheu abrir seu coração para o mundo. As pessoas choravam abertamente agora. Era um choro catártico, purificador. O padre continuou. Joaquim nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que damos. Ele tinha apenas um violão, algumas roupas e um coração imenso. E com isso, mudou o mundo, pelo menos o mundo das centenas de pessoas aqui presentes. Quando o caixão foi baixado à terra, as pessoas começaram a cantar espontaneamente uma das músicas que Joaquim costumava tocar. Era uma música sobre o sertão, sobre a vida simples, sobre amor e esperança. O som de centenas de vozes cantando juntas ecoou pelas colinas, e muitos dizem que naquele momento sentiram a presença de Joaquim ali, sorrindo, feliz por ver tanta gente unida. Depois do enterro, Marieta voltou para casa exausta mas em paz. Os filhos dela ficaram com ela por alguns dias, preocupados com seu estado. Mãe, a senhora vai ficar bem? Perguntou Roberto. Vou sim, meu filho, respondeu ela com um sorriso triste mas sincero. Vou sentir muita falta dele, mas estou em paz. Seu Joaquim me ensinou que a vida vale a pena ser vivida, mesmo com todas as perdas e dores. Ele me ensinou a ser grata pelo que temos, não a lamentar o que perdemos. Nos dias seguintes, algo bonito começou a acontecer. As pessoas que haviam conhecido Joaquim começaram a se reunir regularmente na casa de Marieta às sextas-feiras, continuando a tradição que ele havia começado. Tocavam música, dançavam, compartilhavam comida e histórias. É nossa forma de manter a memória dele viva, explicava Dona Socorro. E não era só isso. Inspiradas pelo exemplo de Joaquim, várias pessoas começaram a ajudar mais seus vizinhos, a visitar os doentes, a amparar os solitários. Era como se a bondade dele tivesse se multiplicado em centenas de pequenos atos de amor. Um mês depois da morte de Joaquim, Marieta estava organizando as coisas dele quando encontrou um caderno velho escondido no fundo de sua mochila. Era um diário. Com as mãos trêmulas, ela começou a ler. Joaquim havia escrito sobre sua jornada, sobre as pessoas que conheceu, sobre as músicas que tocou. Mas a última entrada, escrita na noite antes de sua morte, a fez chorar. Querida Marieta, porque sei que você vai encontrar este caderno. Se está lendo isto, é porque já parti. Não fique triste. Vivi uma vida plena, especialmente estes últimos anos. Aprendi que o verdadeiro sentido da vida não está em quanto tempo vivemos, mas em como vivemos. Perdi minha filha e minha neta, e pensei que nunca mais seria feliz. Mas você me mostrou que ainda havia amor no mundo, ainda havia bondade, ainda havia razões para sorrir. Por isso, meu último pedido é este: continue vivendo com alegria. Continue abrindo sua porta para os viajantes cansados. Continue reunindo as pessoas às sextas-feiras. Continue sendo essa luz maravilhosa que você é. E quando olhar para a caixa d'água que mandei instalar, lembre-se, assim como ela armazena água para os tempos de seca, armazene em seu coração todas as memórias boas que vivemos juntos. Elas vão te sustentar nos momentos difíceis. Obrigado por ter sido minha família. Obrigado por ter sido minha casa. Obrigado por ter me dado motivos para viver meus últimos anos com propósito e alegria. Até nos encontrarmos novamente, onde quer que seja. Com todo o meu amor e gratidão. Joaquim. Marieta fechou o caderno e o abraçou contra o peito, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eram lágrimas de saudade, mas também de gratidão profunda. Passaram-se 5 anos desde a morte de Joaquim. A pequena casa de Dona Marieta havia se transformado em algo muito especial.
Todo viajante que passava por ali sabia que encontraria porto seguro, comida quente e um ouvido atento. Marieta, agora com 72 anos, continuava firme e forte, mantendo viva a tradição que Joaquim havia iniciado. As sextas-feiras à noite continuavam sendo dias de festa, com música, dança e muita alegria. Mas a mudança mais bonita havia acontecido na comunidade inteira. O exemplo de Joaquim havia inspirado tantas pessoas que aquela região ficou conhecida como a Terra da Solidariedade. Vizinhos ajudavam vizinhos, ninguém passava necessidade sem que alguém estendesse a mão, e a música se tornou parte essencial da vida de todos. Um grupo de jovens da região, inspirados pela história de Joaquim, criou o Projeto Violeiro, onde ensinavam música gratuitamente para crianças carentes e visitavam hospitais e asilos tocando para os doentes e idosos, exatamente como Joaquim fazia. O túmulo de Joaquim se tornou um lugar de peregrinação. Não era incomum ver pessoas de longe visitando, deixando flores, violões pequenos de madeira como oferenda, ou simplesmente sentando ali para tocar uma música em sua homenagem. Numa sexta-feira especial, 5 anos após a morte de Joaquim, Marieta organizou uma celebração em memória dele. Vieram ainda mais pessoas do que no enterro. A fama de Joaquim havia se espalhado ainda mais com o tempo, e muitos que não conheceram pessoalmente vinham por terem ouvido suas histórias. Durante a celebração, Roberto, o filho de Marieta, subiu numa pequena plataforma que haviam montado e pediu a atenção de todos. Meus amigos, começou ele com voz emocionada, quero compartilhar algo muito especial com vocês hoje. Depois que seu Joaquim faleceu, minha mãe me deu o diário dele para que eu guardasse. E nesse diário, encontrei as letras de todas as músicas que ele compôs durante sua vida. São mais de 50 músicas lindas, sobre o sertão, sobre amor, sobre esperança, sobre a vida. A multidão murmurou, surpresa e emocionada. Minha mãe e eu decidimos que essas músicas não podem ficar guardadas. Elas precisam ser cantadas, tocadas, compartilhadas. Por isso, com a ajuda dos jovens do Projeto Violeiro, fizemos cópias das letras e melodias para distribuir a todos hoje. As pessoas começaram a aplaudir com força. Mas tem mais, continuou Roberto, agora com lágrimas nos olhos. Uma das últimas músicas que seu Joaquim compôs, na noite antes de morrer, ainda não foi tocada para ninguém além de minha mãe. Ele a escreveu especialmente para ela, como um presente de despedida. Hoje, com a permissão dela, vamos tocá-la pela primeira vez para todos. Marieta estava sentada na primeira fileira, com um lenço nas mãos, enxugando as lágrimas que não paravam de cair. Um grupo de músicos do Projeto Violeiro subiu à plataforma com seus violões, sanfonas e violas. Eles haviam ensaiado durante semanas para este momento. Esta música, anunciou Roberto, se chama Gratidão ao Pôr do Sol. Foi a última composição de seu Joaquim. Os músicos começaram a tocar. A melodia era suave, bonita, carregada de emoção. E então, um dos jovens começou a cantar a letra que Joaquim havia escrito. Caminhei por tantas estradas, sob o sol que queima o chão, carregando no peito apenas saudade e solidão. Mas numa tarde de verão, quando o sol já se punha, encontrei um coração que ainda batia como o meu. Ela abriu sua porta, me deu água e ternura, me mostrou que mesmo na dor, a vida pode ser doçura. Agora quando eu partir, e meu corpo virar pó, vou lembrar dessa mulher, que me ensinou a viver só, não só de solidão, mas só de gratidão, por cada dia vivido, por cada mão que apertei, por cada música que toquei, por cada amor que encontrei. Obrigado, minha casa. Obrigado, meu lar. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Quando a música terminou, não havia uma pessoa ali que não estivesse chorando. Era um choro bonito, catártico, de emoção pura. A música capturava perfeitamente a essência de Joaquim, sua gratidão, sua bondade, sua capacidade de encontrar luz mesmo na escuridão. Marieta se levantou, foi até a plataforma e abraçou os músicos, chorando de emoção. Depois, pegou o microfone com mãos trêmulas. Meus queridos, disse ela com voz embargada, esta música resume tudo que seu Joaquim significou para mim. Ele chegou na minha porta como um estranho cansado pedindo um copo d'água. Mas foi embora deixando um legado de amor que vai durar para sempre. Ela fez uma pausa para recuperar a compostura.
Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter aberto minha porta para ele naquele dia. Eu respondo: foi a melhor decisão que já tomei na vida. Seu Joaquim me ensinou que a vida vale a pena ser vivida com generosidade, que devemos sempre ajudar quem precisa, e que a música tem o poder de curar feridas que nem remédio cura. Por isso, continuou ela, quero fazer um pedido a todos vocês. Não deixem o legado de seu Joaquim morrer. Continuem ajudando uns aos outros, continuem abrindo suas portas para os necessitados, continuem usando suas habilidades para fazer o bem. Porque foi isso que ele fez, e olhem quantas vidas ele tocou. A multidão aplaudiu longamente, muitos de pé, acenando com lenços brancos em homenagem. Naquela noite, a festa foi até de madrugada. As pessoas tocaram todas as músicas de Joaquim, dançaram, cantaram, riram e choraram. Era uma celebração da vida dele, mas também um compromisso de manter vivo seu espírito. Quando todos finalmente foram embora e a casa ficou silenciosa novamente, Marieta saiu para o terreiro e olhou para o céu estrelado. A caixa d'água que Joaquim havia dado a ela brilhava sob a luz da lua. Obrigada, seu Joaquim, sussurrou ela para as estrelas. Obrigada por ter entrado na minha vida. Obrigada por ter me ensinado a amar novamente. Obrigada por ter me mostrado que Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. Uma brisa suave soprou, balançando as árvores, e Marieta sorriu. Ela sabia que de alguma forma, em algum lugar, Joaquim estava bem, tocando seu violão e fazendo alguém sorrir. E assim, a história do sertanejo cansado que pediu abrigo na casa da viúva continuou sendo contada de geração em geração. Tornou-se lenda, inspiração, exemplo de como um único ato de bondade pode se multiplicar e transformar uma comunidade inteira. As crianças cresceram ouvindo essa história de seus avós. Os jovens músicos do Projeto Violeiro levaram as músicas de Joaquim para todo o Brasil. E a pequena casa de Dona Marieta se tornou um símbolo de hospitalidade e amor ao próximo. Anos depois, quando Marieta também partiu deste mundo aos 85 anos, foi enterrada ao lado de Joaquim e de seu falecido marido. No túmulo dela, os filhos colocaram uma inscrição que dizia: aqui descansa Marieta, a mulher que abriu sua porta e seu coração para um estranho, e ganhou um anjo em troca. E no túmulo de Joaquim, que já estava coberto de musgo e flores silvestres, a inscrição original permanecia intacta. Joaquim, o violeiro, andou pelo sertão levando música e esperança. Encontrou uma casa e deixou um legado de amor. Dizem que até hoje, nas noites de sexta-feira, quando o vento sopra do leste, pode-se ouvir o som suave de um violão vindo daquela pequena propriedade no sertão de Pernambuco.